Boa noite, gente. Voltei. Hoje o tema da gente é maternidade aos 40. Você que estava aqui, foi embora, volte. Vamos continuar por aqui. Como eu estava falando, a gente tem que ter, né, esse momento de conversar sobre a maternidade aos 40, porque existe um preconceito científico praticamente sobre a maternidade, porque a ciência evoluiu muito, tudo está muito evoluído, só que o subconsciente da gente ainda continua naquele lugar onde a mulher tem que parir cedo, onde a mulher tem que estar cuidando dos filhos desde cedo, e não é comum, né? Não é aceitado e aceitável que mulheres mais velhas, né, a partir dos 40, tenham filhos. Só que isso é uma realidade muito próxima de mim. Muitas pessoas que eu conheço pariram depois dos 40. Uma prima minha pariu depois dos 40, algumas amigas pariram depois dos 40. E hoje o Salih vem aqui conversar com a gente. Salih acabou de parir, minha sobrinha aí, que eu não conheço ao vivo por causa da pandemia, mas que em breve eu vou conhecer. Vou chamar você aqui. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Tá dizendo que você não pode participar ainda. Por que isso? Quer me chamar do seu? Diz que você não pode participar. Não estou entendendo o que está acontecendo. Alguém aqui pode ajudar o que está acontecendo? Alguém tem experiência com o Instagram? Raulita, você não aparece aqui para mim como convidada. Diz que você não pode participar. Será que é porque você está no computador e eu não tô? Minha gente. Você sabe pedir para entrar, Saliha? Vê se você consegue pedir para entrar. Agora vai. Oi, Oi! peraí, que agora eu vou ter que ficar segurando o celular porque eu tinha ligado o computador, né? Que saudade de você! Ai, também! Aí, assim tá Me bom. conte, Raulito, de vida. Gente, eu chamo Saliha de Raulito porque é uma questão desde a faculdade, que a Oi inventou esse apelido para ela. Salilica Raulito. Pois é, mas isso é um assunto para outra live, dos eventos da faculdade. Me conte como você está, se apresente para o pessoal, conte quem é você, conte o que você está fazendo aqui. Tá certo. Primeiro dizer que eu tô super feliz, né, com o convite. Fiquei assim, honrada e tava nervosa, né? Porque é a primeira live que eu participo, aí na hora que deu esse chabu, aí eu falei, eita. Então, eu sou Saliha, eu sou uma mãe, sou mãe de Inaê, né, que vai completar 7 meses agora, dia 23. E sou mãe também de filhos não nascidos, né? Então, até pouco tempo atrás, até o ano passado, eu não sabia, né? Eu nunca tinha feito esse tipo de... Não sabia que existia, né? Esse tipo de reverência. Então, eu sou mãe de filhos não nascidos e sou mãe de Inaê, né? Que foi, assim, eu engravidei aos 39 anos, eu tinha acabado de completar 39 anos de forma natural e também tive Inaê aos 39, né? 3 meses depois, ó, Zola aí, ó. 3 meses depois, eu completei 40 e, assim, eu tive uma gestação ótima, não tive problema nenhum. E profissionalmente eu atuo, né, como educadora e como produtora cultural. Inclusive já voltei a trabalhar desde que ela tinha 4 meses. E isso para mim foi assim uma preocupação durante a minha gestação, né? Foi algo que eu pensei muito, porque eu sou autônoma, então como é que ficaria, né? Minha profissão, eu sendo, enfim, passa várias coisas na cabeça. E aí é isso. Aí hoje eu estou aqui para a gente bater esse papo. Você vai conduzindo aí, porque a gente que Vou. está sem dormir direito e tudo, a gente vai esquecendo as coisas. E é bom a gente conversar, Saliha, porque assim, às vezes muita gente, quando começa a tentar engravidar a partir dos 40, até em outros momentos também, né? A perda gestacional é uma coisa muito comum. A gente teve amigas próximas da Sim, gente que também passaram por isso, né?
que engravidaram, tiveram a primeira gestação, uma perda gestacional e acabou conseguindo na segunda. Conte pra gente um pouquinho como foi esse processo para você, pra gente não ficar só na ilusão, né? Ai, mágico, com 40 anos engravidou, deu certo, maravilha. Não é tão fácil, a gente sabe, né? Em qualquer idade não é tão fácil engravidar, mas quando a gente está um pouco mais velha, isso é muito comum. Conte pra gente como foi esse processo para você, tanto afetivamente quanto realmente. Assim, Mel, como é que eu posso explicar, meu Deus? Eu não precisei fazer tratamento, né, para engravidar, mas, assim, foi uma coisa até que eu fiquei pensando quando você me convidou para fazer a live, né? Nesse processo, assim, eu sempre quis ser mãe, mas ano passado, no meu processo terapêutico, né, eu me perguntava muito, eu também fui perguntada muito, se esse querer ser mãe era um querer meu, real, ou era um querer, tipo, social, familiar, cultural, enfim. E aí eu descobri, depois dessa perda, que eu vou falar logo depois, assim, que era um querer meu mesmo. Então, assim, eu queria muito ser mãe, tinha que ser mãe nessa encarnação aqui, porque era algo que fazia, assim, minha alma, de fato, vibrar, né? E aí, durante minha vida toda, assim, depois que eu fiz 30, apesar de que eu não me sentia velha, não tinha nenhum problema, assim, com o meu ciclo menstrual, não tinha nada disso. Mas, assim, quando eu completei, eu acho que 33 anos, eu comecei a ficar com aquela coisa assim, como se eu estivesse correndo contra o tempo. E aí Com eu aquela lembro que ansiedade. ansiedade, e eu já sou ansiosa, né? Então, quando eu completei 35 anos, eu lembro que eu fui fazer modelo de ginecologista, né? Eu passei a frequentar também o CEPA, que faz tratamento, né, de fertilidade e tudo. Não fui por causa disso, eu fui porque me indicaram, né, um ginecologista que, inclusive, ele é maravilhoso. E toda vez que eu ia, ele falava assim, senhora, se a senhora quer engravidar, a hora é agora, porque o tempo está passando, e ia dizendo as estatísticas, né? Depois dos 35, cai não sei quantos por cento. E de uma forma ou de outra, né, isso era uma coisa que me preocupava, porque eu queria muito. Você Porém, acha né, que esse estado, esse ponto de vista médico também te deixou ansiosa? eu acho que sim, Mel. Eu acho que é um conjunto, assim, no meu caso, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Teve essa questão que era algo que eu queria muito e que, de fato, né, essa coisa talvez assim das pessoas falarem tanto, de ser algo cultural mesmo. Então a gente vai se aproximando dos 40 e tem um monte de coisa que as pessoas vão cobrando, né? Sim. Casamento, enfim, é você ter filho, é uma série de coisas. Então, isso era algo assim que me preocupava, porque eu queria muito. Então, eu até pensei, por exemplo, em fazer congelamento de óvulos. Tem uma investigação que você faz também, né, para ver se seus óvulos estão ok. Enfim, pensei, e não precisou. No final das contas, não precisou. Porém, nesse processo, eu passei assim, por outros tipos de cura, né? Então, em abril do ano passado, acho que foi em abril do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma gravidez não planejada. Então, assim, eu fiz o teste, descobri que estava grávida, fiquei super feliz. E 7 semanas, quando eu estava com 7 semanas de gestação, eu perdi o bebê. Então, assim, eu fiquei muito arrasada. Você, na época, a gente até saiu, você me deu muito, vocês, né? Me deram muito apoio. E aí, esses 3 meses, até eu engravidar de novo, que eu engravidei de Inaí 3 meses depois, para mim foi assim, um momento de muita cura, agora também de muita angústia, de muita tristeza, porque era algo que eu queria muito. E por mais que todo mundo diz assim, depois você vai conseguir, é normal. Para quem perdeu o bebê, a gente é uma vida e tipo assim, você queria aquele bebê, então ela veio, sou muito grata, mas assim, fica isso, né? Então para mim foi muito sofrido principalmente o primeiro mês assim. E eu passei, e E depois como disso era eu essa fui. sensação? Era tipo, ai meu Deus, não vai dar certo, ai meu Deus, não consigo segurar a criança, ai meu Deus, estou velha. Porque a gente sabe que esse absurdo social fica soando na cabeça da gente, né? Mel, o que eu senti era medo de não conseguir engravidar de novo
enfim, engravidar rápido. Na época também a gente fez uma investigação, né, para saber o que é que poderia ter causado. Então, até eu receber o resultado do exame, eu não sabia, porque eu poderia ter perdido por má formação, que pelo menos pelo exame não detectou isso. Poderia ter perdido olha, Inaê, pela questão da idade. Podia ser qualquer coisa, mas não foi. Eu fiz, logo depois eu também fiz meus exames e tudo, e estava tudo normal, né? E Sim. aí, 3 meses, aí também teve isso. O meu ciclo menstrual mudou depois da perda. Então, com essa questão da mudança, eu fiquei achando, de fato, que eu estava... que o ciclo estava, como é que fala, mais fraco e que poderia, né, isso poderia ter sido indicativo. Mas aí, logo depois, eu consegui engravidar e foi tudo normal, né, assim. Sim. Então, enfim, foi uma perda mesmo, não sei porquê, mas aconteceu. Depois que a gente perde assim, um bebê, a gente passa a saber que várias pessoas perdem também, né? Então, eu conheci muitas mulheres que perderam bebês e fiz tratamento, assim, fiz terapia, né, com essas terapia para filhos não nascidos, todo mundo dizendo que tá terapia para filhos não nascidos e tudo. Então, assim, existe isso que são os filhos não vistos, né? Sim. Geralmente, esses bebês que, ou por uma perda natural, ou enfim, de outra forma, são bebês que eles não são vistos, eles não são falados. Traz ela aí, Emanuel, rapidinho. E daí sempre participa, gente, Ela é uma de criança tudo que eu tô fazendo. participativa. Ela, gente, vocês vão ficar encantadas com a Inaê, né? É uma Venha, figura. Uma figura. venha, mamãe, venha. Aqui. Pronto, acabou. Eita, oh meu! Ih, tia! Daqui a pouco vai. Fica, ô minha mamãe. Aqui, filha, pronto. Ó. Ih, Sempre, tia! Como ela você sempre está? participa. Eu fui dar uma aula semana passada, na hora que disse assim, bom dia, a aula vai começar, ela deu um grito. Enfim, né? Daqui a pouco a Manuel pega ela de novo aqui. Então é isso, Mel. Mas eu tô Quando feliz com a aconteceu, participação dela, porque aqui é sobre maternidade real, né? Então nós temos crianças que choram e mães que acolhem. é, pois é, aí teve isso, né? Inclusive ela tá fazendo o maior sucesso. Teve isso. Quando aconteceu, o que eu sentia mais era medo de, tipo assim, de não conseguir engravidar de novo. Aí eu fiquei muito preocupada com a questão, na boca não, com a questão do tempo, porque eu estava com 38 anos, né? Então eu estava com 38 anos, aí eu comecei a ficar muito preocupada. Porém, Sim, depois rolou, né, de forma natural e foi algo assim que para mim veio como ensinamento mesmo. O meu corpo estava, nesse caso, né, estava tudo ok. Então, assim, era mais talvez um medo mesmo de uma construção, né, social. E talvez o desejo, né, de ter a expectativa de que eu teria, de que, o oh, Daniel Daniel, tá dizendo que a dizendo que gente você não não envelheceu envelheceu. nem uma ruga. Obrigada, Dan. Aí é isso. E aí, logo, sim, aí eu engravidei 3 meses depois, e como eu tinha tido essa perda, então, com acho que 4 semanas de gravidez, eu fui fazer que no obstetra, né? A primeira, porque foi uma saga. Eu andei de Isso também obstetra é em uma coisa muito obstetra. importante da gente conversar. Ah, Conte. sim. E aí, a primeira que eu fui, como tinha tido a perda, ela falou: Ó, vamos fazer logo uma ultrassom. Pode ser que você nem consiga ver, né, o saco gestacional, mas para a gente ver se está tudo ok. E aí, quando eu fiz, eu descobri que eu estava grávida de gêmeas idênticas que dividiam a mesma placenta. É uma coisa super rara. Mas só o coração de Inaê estava batendo. O outro, Sim, a outra menina, não. E aí eu voltei, acho que 10 dias depois, para fazer uma segunda ultrassom. E quando eu fiz, só estava Inaê, realmente. Então, na gestação de Inaê, eu também tive uma perda. Né? Logo sim, no início, se eu não tivesse ido, eu não saberia que ela era gêmea. Mas aí, enfim, ela foi de uma gestação gemelar, mas só nasceu ela, né?
Que Então, veio aí por virada isso a que eu 1.200, né? Inclusive, né? aí eu sempre penso, se fossem duas, uma altura dessa eu tava, eu e a Emanuel estávamos destroçados totalmente. Aí é isso. E Então assim, lá no início. é bom a gente conversar sobre essas coisas, porque essas são coisas não ditas, né, Olito? As pessoas É, sempre mostram a parte interessante da gestação, barrigão, etc. Mas tem a expectativa, tem uma angústia, tem todo um caminho, né, pra gente ter o bebezinho no colo, que às vezes ninguém conta pra gente. é. Tenho medo, né, Mel? Porque assim, depois que a gente perde um bebê, por mais que esteja tudo bem, sempre fica aquela sombra, né? Pelo menos em mim ficou. Pode ser que outras mulheres não sintam, mas eu Sim, ficava com receio. Então, até passar os 3 meses da gestação de Inaê, eu não contei para quase ninguém. Eu lembro que eu contei para você, contei para Lívia, contei para minha mãe, mas assim, não foi uma coisa que eu contei como da primeira, que a primeira eu peguei e contei para todo mundo, né? foi um Fiz um festival, eu alarde. lembro, todo E mundo aí sabia. depois, para você também dizer, né? Às vezes as pessoas me perguntavam e falavam, não, não rolou. Então era sempre, dessa vez eu falei, não, vou esperar. Mas mesmo depois dos 3 meses, eu ficava com receio. Eu não tive medo, por exemplo, tem mulher que fica e homem também, mas eu não tive medo de que tivesse síndrome. Eu não pensei nada disso, porque assim, se viesse, ia ser meu filho, minha filha da mesma forma, né? Sim, Então, isso não era algo que me preocupava, porque tem também essa coisa que se fala muito, né? Que quanto mais velho a gente engravida, mais é o risco de nascer com algum, enfim, né? Que com alguma pode nascer. Na questão. verdade, tem uma estatística, né? Mas, enfim, e isso não foi algo que eu fiquei com medo, porque o que eu queria mesmo era ter um filho, né? Uma filha. E o Então, isso não. interessante, Sally, é que normalmente disse que síndromes são relacionadas à qualidade de vida, etc. E você fumou até pouco tempo, né? Sim, Então fumei, você, bebia, bebo, né? Na fumante, verdade. teve uma filha perfeita. Então não é sobre Sim, isso, né? É sobre não. poder o momento certo e acontecer. Já quando vir uma criança com a questão, uma criança sem questões, né? Eu acho que esse terrorismo que se faz em torno da gestação tardia é muito mais social às vezes, né? É muito mais uma questão de... A gente sabe que às vezes a gente é mobilizada pelo útero, né? Então a Sim, sociedade, para poder fazer com que a gente não progrida profissionalmente, não tenha voz, não tenha força, não estude, às vezes essa precipitação da gravidez acontece nesse lugar. Minha comadre também, você sabe, engravidou de gêmeos na beira dos 40 sim. também. Pois é. Ela tinha 36 quando engravidou de gêmeos. Então, eu acho que tem um recorte social muito importante também de mobilização de progresso feminino nesse lugar que foi criado a gravidez aos 40 não é boa, sabe? Sim, E o que é mais interessante é que os profissionais que estão aí, né, fazendo isso há um tempão, não estão atualizando o raciocínio. Porque a gente sabe que a tecnologia avançou, que a saúde avançou, que a ciência avançou, mas esse recorte social ainda é muito forte. Conte pra gente suas experiências aí nessa sua saga atrás de uma pessoa para cuidar de você. Como foi isso? Você sofreu preconceito por causa da idade? Alguém disse que tá velha demais? Alguém ficou te não. preocupando? Como foi isso? Não, por causa da idade, não. Mas assim, por exemplo, primeiro eu vou falar uma coisa, né? Que eu venho de uma família. O Dina está dizendo que todas as amigas dela foram mães aos 40. Ela que se adiantou, realmente, Tá né? Ela vendo? foi mãe mais jovem. Eu, Mel, assim, como eu estava falando desse processo de terapia que eu fiz, né? Depois, eu já fazia terapia, mas assim, depois da perda eu acabei intensificando esse processo. E aí, uma coisa que na minha história de vida tem, na minha biografia, é que minha avó materna e a minha mãe também engravidaram mais tarde, principalmente no contexto histórico em que elas viveram, né? E Sim. vivem. No caso, minha mãe ainda é viva, minha avó não mais. Então, eu, assim, minha irmã, que está aí ao vivo, Samira, ela engravidou, acho que com 21, ou foi 20, não me lembro agora. E eu engravidei com 39. Então, eu passei uma boa parte da minha vida escutando sempre, vai ficar pra titia. Eu também casei mais tarde, né? Casei com 35, com 37. Foi, você Então casou eu com sempre 37, eu casei ouvi. com 35. Foi. A gente é toda Então, errada aqui socialmente, viu, gente? A gente atrasou tudo, a gente fez o que tinha que fazer, bagunçou até os 35, 37. Depois a gente foi cuidar de casar.
Pois, aí, Samira falou aí, 20. Então, eu sempre ouvi muito isso. Ah, vai ficar pra titia. E quanto mais o tempo ia passando, mais eu ouvia. Mas, enfim, isso durante muito tempo não foi algo que, de fato, me preocupou. Né? Eu, inclusive, me acho, assim, super jovem. Eu Super, também me acho sofro muito, disso. muito vibrante. Não penso assim, ah, tenho 40 anos, já tô. Não, para mim, tô de boa. O que eu sofri mais, assim, Mel, do acompanhamento obstétrico, primeiro é que eu não tinha, como foi assim uma coisa que eu queria, e na E foi planejada e ela foi desejada, porém eu não tinha pensado assim, ah, eu já tenho que ter em vista obstetra. Né? Nem me passou pela cabeça, eu achei que era algo assim super tranquilo, né, de se conseguir. E aí eu fui numa primeira, como eu queria ter parto natural, fui numa primeira, mas para poder fazer o acompanhamento do pré-natal, precisava pagar o parto. Eu não tinha como pagar. Então, aí eu já pulei para uma segunda. Mas a segunda não me deu nem o telefone dela, porque disse que dava plantão, eu esqueci até, dava um plantão e não ia ter como me atender caso eu precisasse tirar dúvida, estivesse passando alguma coisa. Eu sei que nossa E conversa tá aí, animando gente aqui, viu, Sálvia? Tem um é, aqui. Bárbara tá maravilha escutar isso, tô no mesmo caminho. Milene também se acha super menininha, viu? tá ótimo. Pois é. E aí, nessa coisa de tentar achar eu queria primeiro uma obstetra, porque eu queria parir com a mulher. Ó, tudo que eu Sim. planejei não deu Outra coisa certo. importante da gente conversar sobre as É, frustrações dos projetos. sim, tudo que eu planejei não deu certo. Então, assim que eu engravidei, eu busquei uma doula, Xênia, que já era uma pessoa que eu pensava, assim, foi a primeira doula que eu conheci. Então, eu gosto do trabalho dela. Falei, eu quero que Xênia faça minha doulagem. Então, tinha doula, não tinha obstetra. E aí, fui pulando de obstetra. Acho que eu fui ao todo em 6. E aí, de alguns, eu ouvia isso. Como eu já tinha quase 40, que minha gravidez, assim, ela não apresentava risco, ou seja, não tinha nenhum problema físico, mas que era tratada como uma gravidez entre aspas, de risco, né? Por causa da idade, que pode ter mais complicação e tudo. No fim das contas, eu não tive nada. Eu não tive nenhuma complicação, porém não consegui ter o parto. E aí é aquela coisa que entra bem na questão da expectativa, né? Eu pari com 40, hoje, inclusive, faz 7 meses que eu me internei para tentar a indução. Eu pari com 41 semanas e 3 dias. E hoje eu tenho total consciência de que ela provavelmente nasceria com mais de 42 semanas. E aí também tem isso, né? Nos protocolos brasileiros, eu não sei como é em outros países, mas aqui, com 41 semanas, o indicativo é a Induz. gente induzir. E eu estava de boa aqui em casa. Você bem sabe que todo mundo me ligou no dia, eu aqui de boa. E aí, Na enfim, né? verdade, ficamos todas enlouquecidas quando fizemos as contas e percebemos que já tinha 41 semanas. Houve um coletivo de mulheres enlouquecidas para poder fazer sair Sim. para o hospital. E eu estava de boa porque eu sabia a data da minha última menstruação. E na minha contagem eu estava com 40 semanas. Mas aí, quando eu fui fazer um exame até na Mansão do Caminho, porque lá não tinha Foi. risco de eu ser internada, né? Foi até o que a gente Porque eu. combinou. Eu fiz, vá num lugar onde você É, tem segurança, que não vão te fazer uma cesárea forçada. Pergunta o que é que vai fazer agora. é. E quando chegou lá, a enfermeira que me atendeu falou: Ó, você ia sair daqui, ia direto para o hospital, já está tudo pronto. Eu falei: tô. Porque tinha a questão da idade, tinha a questão da perda anterior. Então ela falou assim: é para ir agora, para ficar sendo acompanhada. Então eu ainda fiz uma coisa, uma loucura, que a gente deu entrada no hospital à noite, né, para fazer uma indução. E aí, logicamente, a indução não começou a ser feita à noite, começou a ser feita no outro dia de manhã, estava no pico da Covid. E Sim, eu fui para o Hospital Português, porque eu escolhi ir para lá, e o Hospital Português tinha sido aquele problema, né, com a sim. UTI Um neonatal. mês Então, antes tinha assim, tido um surto, não foi? é, um mês antes, mais ou menos. Então, assim, foi uma junção de coisas. Eu já tinha tentado indução natural através de chá, descolamento de membrana, acupuntura, fiz tudo que era possível, agachamento, enfim, banho quente, tem uma série de coisas aí que você pode fazer. Exercício físico, fiz tudo. E aí tentei a indução,
também por medicamento e não rolou. E aí eu lembro que quando botou o quarto comprimido, pode botar até 6, né? Não sei se bota mais, mas enfim, lá diziam que era até 6. Cada um você esperava, né? Uma quantidade de horas. Aí eu pensei assim, eu falei, ó, se não funcionar, amanhã de manhã eu vou fazer a cesárea. E aí ela nasceu por cesárea, né? No dia 23, 9h22 da manhã. Então aí já foi a primeira coisa, né? Porque eu passei, antes de eu engravidar, eu já sonhava em ter o parto natural. Depois eu até pensei, eu falei assim, pô, eu podia, né? No auge da loucura, porque eu acho que o puerpério também vai fazer essas coisas. Eu falei, rapaz, podia até tentar. Eu ainda falei um dia como não. Eu falei, será que se eu engravidasse de novo, eu ia conseguir parir normal? Aí ele olhou assim pra minha cara, rapaz, eu não sei, mas assim, eu não tô nem a fim de tentar. Não está muito nos meus planos nem tentar que dirá fazer normal, né? Não, e aí pronto, aí vira essas piadas internas, né? Mas a cesárea para mim foi assim, foi um evento triste, mas que eu consegui, de nada e teta, que eu consegui superar. E aí logo depois veio a questão da amamentação. Vamos voltar Né? só um pouquinho para poder a gente raciocinar. Tá certo. E assim, é muito importante, gente, que a gente tenha em mente que a gente quer um filho. A gente não quer um parto. Porque essa construção também que tem sido feita na internet, vou fazer uma crítica, quem não concorda, me desculpe. Mas essa construção que tem sido feita pelo parto normal, pelo conexão com o feminino, etc, etc, às vezes traz prejuízos emocionais muito importantes. Quando a gente se constrói e constrói o raciocínio a partir desse desejo. Então a gente tem que ter cuidado também com os conteúdos que a gente consome, porque como o Diná disse, parto e vida não é cartesiana. Né? Uma hora você fez lá todo o raciocínio, tá tudo bem, vai dar tudo certo, e acontece de um jeito diferente. Então é muito importante que quando vocês quiserem parir, né, independente da idade que vocês tenham, vocês construam um raciocínio de ter um filho, não de ter um parto. Porque essa campanha pelo parto natural, às vezes, é violenta emocionalmente, quando a gente começa a construir o sonho a partir daí. Agora me conte, tivemos a questão com parto, que não rolou como queria, mas temos Inaê, graças a Deus. Sim. E veio depois a amamentação. Conte pra gente. Veio a amamentação. Rapaz, a amamentação mesmo, até hoje ainda estou ressignificando. Se fosse há um tempo atrás, eu já ia falar e já ia chorar. Hoje, assim, né? Mas a gente pode chorar também, e se a gente chorar, todo mundo chora com a gente. Então, a amamentação foi aquela coisa que eu achei, né? Por exemplo, Manu, que eu não sei se ela ainda tá, ela estava online, né? Manu tem, acho que quase 4 anos aí, amamentando de forma praticamente direta, né? Não parou praticamente. Deixa eu só contar esse detalhe, Saliha, porque assim, nós somos um grupo de 4 amigas da faculdade, que ficamos desde sempre. Várias pessoas entraram e saíram, mas nós estamos desde sempre juntas. E todos os nossos raciocínios com relação à maternidade, casamento, foram por água abaixo. Eu não ia casar, não ia ter filho, tô casada querendo ter filho. Sally achava que eu não ia casar, que não ia ter filho, tá aí, parindo com 40. Manu, a gente teve uma conversa quando ela estava grávida de Davi, que eu fiz assim, Manu, mas por que você não vai fazer a amamentação por demanda? Pra vocês verem como gravidez e filho é um negócio doido. Você tá maluca? Com 3 meses eu vou tirar o peito desse menino, eu vou começar a trabalhar, que eu não tô afim de ficar a vida inteira refém de filho, que não sei o que, mas Manu, dá o peito pro menino, deixa de história, faz livre demanda. De jeito nenhum. Manu nos surpreendeu assustadoramente, porque Davi, o filho dela, mamou até muito tarde. Tarde, no caso, foi até 3 anos. Até 3 anos. E 7 meses, uma coisa assim. 7 meses. Só que o que aconteceu é que Manu engravidou no meio do caminho e acabou que ela emendou uma amamentação na outra. Ela não teve o tempo de não amamentar. E para vocês entenderem, gente, que esse negócio de parir, de ter filho, de tudo, não tem regra. Por mais certeza que você tenha, por mais desejo que você tenha, Manu me disse que com 3 meses ia desmamar o menino tinha 3 anos e 7 meses, não estava desmamado. Sally já queria muito amamentar e agora conte a sua história. Então, aí fiz curso, né, planejamento, eu já pensava assim, ela vai mamar até quando ela quiser, se quiser mamar 3 anos, 4 anos. E aí ela desmamou com 3 meses, porque com 1 mês ganhou pouco peso, né? E aí introduz a fórmula. E eu tinha
um super preconceito com fórmula. Confesso que ainda tenho, apesar que é o que sustentou Inaê, né? Até os 6 meses assim. Sim. Mas eu tinha um super preconceito. Eu não mamei, né? Assim, Eu também eu não acho que eu mamei, só não. mamei na minha vida uma vez, porque minha mãe disse que não conseguiu. Então, tipo assim, eu tomei fórmula. Mas eu tinha esse preconceito com a fórmula. Não queria que ela tomasse de jeito nenhum. Então, no início, eu fiquei. Ela começou a tomar fórmula, eu acho que ela não tinha nem 40 dias, e era peito e fórmula. E aí, quando eu ia dar essa fórmula, eu chorava porque eu não queria, e aí não dava na mamadeira para ela não desmamar, era sonda, era não sei o quê. Eu sei que, no final das contas, eu tava tipo assim. Eu não tinha como descansar, porque na hora que ela. Primeiro, eu já não. Já tinha todo um ritmo com recém-nascido que é muito louco. E fora isso, no momento em que ela estava dormindo ou descansando alguma coisa, eu estava ordenhando leite, eu estava esterilizando mamadeira, eu estava pesquisando como Sim. aumentar minha produção de leite, tomando chá, enfim, estava enlouquecida. E aí, com E esse três momento foi meses, muito ela. desgastante para você, né? Ah, foi muito, Mel, porque assim, juntou com os primeiros meses de vida, quer dizer, ela ainda está nos primeiros meses de vida, mas assim, esse primeiro trimestre é bem difícil, porque, enfim, a gente não conhece o bebê, a gente. Eu fiz 3 consultorias de sono e rotina, porque consultoria assim, cursos, né? Não Sim. consultoria mesmo para poder entender essa questão do sono, como é que funciona, para que durma e tal. E aí, ao longo do processo, a gente vai vendo que, enfim, esse processo que é um bebê humano, o bebê humano ele tem uma série de coisas, né? Não é, enfim, não é um animal que nasce assim, maduro, E o que é muito né? interessante é que a gente não trata o bebê como um bebê humano, né? Não, não A gente trata trata. como um negócio, uma coisa que vai, quando crescer, vai virar um ser humano. E não é sobre isso. A gente É, está ali reconhecendo um outro ser humano e o outro ser humano está reconhecendo a gente. São dois estranhos, né? Então, é. essa regulação e essa consciência de que a gente está com um bebê humano, que no final vai virar um adulto, é muito importante também. É. E aí tem uma coisa que, por exemplo, nesse processo da amamentação, eu lembro que minha terapeuta falou assim muitas vezes, né? Que de uma forma ou de outra ela também estava escolhendo qual era a melhor forma dela se alimentar. É claro que tipo assim, Sim. é uma escolha que isso também eu converso muito com uma número assim. É uma escolha que talvez não tenha um amadurecimento que a gente adulto tem, mas assim, é um tipo de escolha também. É É intuitivo, claro que né? É sobre é, o que é possível para eles também. exatamente. É claro que eu não estou aqui de forma nenhuma menosprezando a questão da amamentação. Acho super importante. Fiquei, de fato, muito arrasada por não conseguir. E fiquei me culpando muito, né? Porque no final das contas, como eu ficava com ela, Emanuel voltou a trabalhar, eu acho que ela tinha menos de 40 dias de vida, uma coisa assim. E eu ficava com ela aqui em casa o dia todo, sozinha. Então, para fazer de outra forma que não fosse com a mamadeira, foi algo que começou a me custar muito. Então, ela estava ficando com fome, porque. Então, aí eu botei a mamadeira. Quando eu botei a mamadeira, coincidiu com isso, que ela passou a mamar menos, e aí vem a culpa, né? Porque diz assim: nasce uma mãe, já nasce a culpa, né? Então, aí veio a culpa. Eu fiquei durante. Ela vai fazer 7 meses agora. Eu fiquei durante muitos meses me sentindo assim, muito culpada por essa questão. Primeiro foi o parto, né? Depois a amamentação. E aí a amamentação, de fato, até hoje ainda tem. Eu fiquei assim, mas me ajudou, por exemplo, a não ficar criando tanta expectativa. Então, por exemplo, com a introdução alimentar, eu tinha antes muita expectativa. Eu falei, eu não vou criar nenhuma, porque senão a cada Já xixi eu. entendi, é melhor não criar. É. E fora aquela coisa, né, que a gente fala, não vou fazer tal coisa. E hoje, muitas coisas que eu falei que eu não iria fazer, eu faço. Então, aquela história do cuspe, né, que você cospe Cai na e testa. cai, vem, Cuspiu pra cai cima é na pra cair na testa. testa. É, Agora sim, Sally, é interessante que a gente converse também sobre esses detalhes, porque esse nascimento positivo, né? Esse nascimento onde a criança nasce normal, onde vincula através da amamentação, a gente não pode perder de vista que isso pode também ser mais uma construção social, onde a gente vai acabar se aprisionando, né? Porque tudo que está ao redor da gente, a gente tem que estar atenta, porque a gente não tem que funcionar em direção ao que é dito, a gente tem que funcionar em direção ao que é possível para a gente.
Porque assim, eu acompanhei o seu processo de amamentação um pouco mais de longe do que os outros processos, mas eu vi o quanto você ficou desgastada, eu vi o quanto você ficou ansiosa. E assim, isso também, essa expectativa de realizar esse ideal construído socialmente, né? Essa amamentação que tem sido construída cada vez mais forte, isso também prejudica a gente e prejudica a criança. Porque, por exemplo, se você não tivesse cedido, você poderia ter deixado a Inaê ficar mais tempo sem se alimentar direito, né? Mas você Sim, entendeu a necessidade e acabou priorizando a vida e o cuidado da criança. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, com construções sociais, por mais positivas que elas pareçam ser, por mais benéficas que elas pareçam ser, porque não é sobre construção social, é sobre possibilidades. É sobre o que a gente consegue também. A gente não pode ficar só nisso que é dito. Tem uma vivência que precisa ser respeitada. E depois que ela sim. começou a mamar, como foi o progresso? Conte aí pra gente. Ela começou a A mamar mamar fórmula, o né? leite, engatou na Então, alimentação. eu demorei muito tempo para aceitar mesmo, né? Então, assim, eu dava mamadeira Tava de, com tipo, raiva. dava com raiva, exatamente. Aí eu acho que aí o quarto, quando ela fez 4 meses, foi também assim que tem os tais saltos e picos, saltos de desenvolvimento, pico de crescimento. Eu sei que quando ela fez 4 meses, para mim foi enlouquecedor, porque foi um mês inteiro com ela no colo, de manhã e à noite. Então, dormia com ela sentada, depois dormia com ela em cima de mim. E tudo isso eu ficava aqui em casa para falar, gente, deve ter alguma coisa de errado, porque né, o bebê vai ficar assim o dia todo e até hoje ela dorme, faz a soneca dela no colo e ela tá acordada esse horário, Porque não porque tem colo. ela, porque ela completou 6 meses, dorme comigo na cama e quando eu levanto da cama ela acorda. Então, eu agora sou tipo assim, se ela vai dormir 6 horas da tarde, eu também mais ou menos tenho que ficar de prontidão, né? Então, aí por isso que ela tá acordada, porque eu não tô no quarto e ainda tô falando, então ela tá me ouvindo falar, né? Então, o E outra processo de alimentação. coisa que a gente tem que a gente também não pode deixar de falar, Sally, é que esse negócio, a regra de dorme no quarto, dorme na cama, é problema da mãe e da criança, tá, gente? Ninguém tem nada a ver com isso, porque os primeiros meses do pós-parir, né, pós-parto, o puerpério, eu sou só uma ouvinte e uma espectadora do que as minhas amigas têm passado. Mas é um negócio difícil, viu, gente? Um negócio muito difícil. E não dá pra gente querer coerência, que a gente querer que a pessoa mantenha o discurso, porque não é sobre discurso, é sobre sobrevivência. Nos primeiros meses, a É, mãe tem que sobreviver e a criança tem que sobreviver a esse encontro. Então a gente não pode criar essas expectativas, né, lá em cima e nem pode ficar apontando o dedinho para a mãe que deixa a criança dormir na cama ou que deixa sozinha no berço, porque tudo isso é sobre construção da família e dos laços que as pessoas conseguem. Por favor, conte agora pra gente, Saliha. assim, essa coisa do bebê, né? Quando eu estava fazendo até o quarto de Inaê, muita gente dizia assim, rapaz, eu acho que. Você, inclusive, falou, né? Ah, quando eu tiver filho, eu não vou nem comprar berço. Então, Inaê tem 2 berços. Ela tem um berço e ainda tem um Usa berço, zero. porque desses desmontáveis para viagem e tudo, porque não tinha pandemia e a gente achava que ia viver viajando, que ia visitar pessoas, né? Enfim, a pandemia veio e mudou Mais essa realidades, né? cara assim. Novas Então, realidades. e aí ela dormiu no berço, no mesmo quarto da gente, até os 5 meses. Era para ela dormir até os 6, assim, né? Porque eu pensava, não, só 3 meses. Mas aí, quando você vai convivendo com o bebê, você percebe que o bebê ainda é muito maturo. Eu ficava com receio, né, ao longo do processo também, dessa simbiose da mãe com o bebê, a gente vai desenvolvendo aí. Enfim, uma série de coisas, né? Então, eu ficava depois de assim, não, eu prefiro que ela fique aqui, até porque era mais fácil para mim do que ir para o quarto. Só que ela dormia no berço. Eu não pensava em Sim. fazer cama compartilhada, porque eu tinha medo de matar ela durante a noite mesmo, né? De repente virar, enfim, não foi algo que eu pensei. Mas aí, no quarto mês dela, por não conseguir dormir, praticamente assim, em momento nenhum, já teve um dia até que eu estava super cansada, tendo basicamente assim, acho que é alucinação mesmo, porque sonhava e acordava e ela deitada assim no colo. Então aí eu passei a dormir com ela na cama.
E aí, isso... Rapidinho, Sally, outro Ah, depoimento frequente entre minhas amigas que pariram nos nossos grupos de afeto e de acolhimento é sobre esse delírio que as mulheres têm, que chama blues, né? Como é que chama? Tem um nomezinho, que é uma flutuação de humor e bioquímica que eu não faz com que lembro o as nome mulheres agora. fiquem meio variadas mesmo. E a gente precisa conversar sobre isso porque isso é normal. A manutenção disso não é normal. Mas mulheres delirarem no processo do puerpério é privação de sono mais obrigações, né? Essa somatória aí é bem complicada. Mas E os continue, por favor. hormônios, né? E os hormônios também, né, Mel? Sim, voltando E pro lugar, né? a gente pare e tem uma série de coisas que acontecem. Então, hoje tem essa realidade, algo não planejado, né? Que ela dorme comigo na cama. Tentei E é botar de novo tranquilo? no berço. Mel, mais ou menos, viu? Porque assim, no berço não fica. Então, esse período agora, ela até estava ficando, aí agora já não fica de novo. Porque também tem isso, eles mudam muito rápido. Então, assim, o bebê ele não fica, não permanece aquela mesma coisa, né? E aí, agora mesmo, essa semana, ela acorda me procurando. Então, eu vejo ela fazendo, ela passando a mão na cama. E quando ela me encontra, ela gruda em mim. Aí eu afasto, ela gruda de novo. Dizem, né, que ela está passando agora pela fase da angústia da separação. Então, ela tá nesse processo que antes ela dormia direto, eu botava ela para dormir, ela só acordava, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã, agora não, agora eu saio, Que ela acorda. teoricamente é quando o bebê entende finalmente que saiu do corpo da mãe, né? É, que ele e a mãe não são a mesma pessoa, né? Aí o Sim. Lívia falou, baby blues. Pois é, essa alucinação, o nome é Baby Blue, gente. Na verdade, Mel, quando, assim, a minha experiência, né? Aí cada um tem a sua experiência de maternidade. Mas, assim, logo que Inaê nasceu, eu acho que também juntou, foi assim, o primeiro mês, né? Juntou a questão do parto, que eu tive o parto que eu não sonhei, né? Parto não planejado. Juntou a amamentação. E eu lembro, assim, os primeiros 15 dias de vida dela, eu sentia muita dor por causa da cesárea. Então, assim, eu sentia dor, tinha que tomar. Eu tomei medicação pesada mesmo para a questão da dor. E aí eu Sim. não conseguia me abaixar, não conseguia pegar ela direito, e eu ficava pensando, tipo assim, a gente acaba de parir, você não consegue, às vezes, nem cuidar direito do bebê. Então, não era eu quem dava banho nela, era a Emanuel que dava banho. Então, assim, teve essa série de coisas no início, e isso fez com que, de fato, junto com os hormônios, meu humor variasse muito. Então, assim, eu tive momentos de ficar muito triste, porque primeiro tem a questão de lidar com as expectativas, mas você lida com o real também, né? Não conseguir dormir, comer. Enfim, a mulher que tem, principalmente nesse contexto, sem rede de apoio, ou com muita pouca rede de apoio, eu tive, tipo assim, Lívia veio aqui em casa algumas vezes, eu tive um apoio muito. Minhas amigas falavam comigo o dia todo, pela internet e tudo, mas assim, aquela presença física, que é importante também você ter alguém ali para conversar, para te ajudar Sim. mesmo. Eu tive isso muito pouco. Então, assim, isso também é muito difícil. E aí, hoje eu entendo porque que quando eu estava grávida, todo mundo me perguntava quem é que vai te ajudar, quem é que vai ficar com você. E foi algo assim que eu não dei, não dava tanta importância, porque eu pensava assim, não, eu vou dar conta, eu e o bebê, dá certo tudo. Eu acho que muito nessa ideia também da autossuficiência, né? Só que o Sim. bebê vem e acaba que a gente fica, de fato, assim, eu até hoje me sinto desnorteada porque é um volume de trabalho mesmo, assim, muito grande. Você cuida de um outro ser que depende de você para absolutamente tudo, né? E no Sim. caso de Inaê, que é a minha filha, ela me demanda muito mesmo. Ela é um bebê enérgico, sabe? Não Muito, é viu, gente? daquele. Vocês não É, conhecem Inaê. Essa aparição dela sentadinha olhando pra câmera é tudo fake news. ainda tá acordada ali, só balançando a perna. Então, ela é enérgica. Eu lembro que eu fiz um curso que era, acho que era o nome, Chegou e Agora, era uma coisa assim, para a gente se preparar para a chegada do bebê. E no curso dizia, recém-nascidos podem dormir até 20 horas. E Naê nunca dormiu 20 horas. E eu fico assim, meu Deus, como é que não dorme, né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa entre o que a gente planeja e o real, né? O bebê real, o seu bebê, né? E você como mãe também, porque tem ali essa relação entre
eu e o bebê, aí Renata tá perguntando, será que puxou? A mãe tem, e também tem isso, né? Eu ficava assim, às vezes me questionando, também quando não podia, não conseguia botar para dormir, não conseguia consolar, né? Do soro, dos primeiros meses ela teve refluxo, gases, tudo que os bebês têm, ela teve. Sim, Tomou remédio, eu não queria dar remédio. Aí foi outra luta, né? Também, assim, lembrei agora eu que eu lembro. não queria que ela tomasse remédio de jeito nenhum. E aí ela passou 3 meses tomando medicação para refluxo e tudo, e eu me sentia muito arrasada, me sentia triste mesmo a cada vez que eu tinha que dar a medicação. Então, assim, são essas coisas que, por exemplo, eu não planejei e eu tive que fazer, né? E aí até hoje estou, por exemplo, agora, né, numa luta para achar pediatra, porque assim mesmo tendo plano de saúde numa posição privilegiada, né, quando a gente volta assim em comparativo, mas é difícil você achar plano de saúde, ou plano de saúde o quê? Pediatra, que atenda aquilo que, por exemplo, eu hoje considero que seria uma coisa mais moderna e tudo. Não é nem mais moderna, mas assim, que atenda aquilo que eu quero. Então, eu ainda não achei pediatra. Sim. E tem essas coisas assim. Então, a maior parte dos pediatras, como era também dos obstetras, que atendiam aquilo que eu sonhava e que eu desejava, são pagos. Eu teria que pagar consulta particular e hoje a gente não tem essa possibilidade. Então, assim, também tem essas frustrações, né, que a gente vai lidando e que, mesmo nessa posição de ter plano e tudo, E tem quando a essas gente leva questões. isso para a vida, né, a vida comum de pessoas que não têm tanto acesso, a gente consegue entender por que é que os números de violência obstétrica e obstetrícia se constroem, né? Porque existe Sim, um grupo infinito de médicos. Não estou nem falando de SUS e de privado, não. Estou falando de médicos em geral que não tem essa visão atualizada sobre maternidade, sobre ter filho. E a gente sabe que existe um raciocínio super machista com relação ao parir, né? A gente sabe que sim, mulheres, quanto mais negras, quanto mais pobres, sofrem infinitos tipos de violência durante o processo do parto, de humilhação na hora que fez não estava bom, não estava gritando. Então a gente está num outro recorte social onde a gente tem acesso, a gente tem possibilidade de acessar profissionais de mais qualidade, mas mesmo assim não é fácil, porque parece que se cobra por essa especialização, né? Parece que se cobra sim. muito. Tipo, ah, eu sou qualificado, sou humanizado, então R$ 10.000, né? Isso é muito É, delicado. Lívia estava falando aqui que Inaê é assim, teimosa danada, porque ela é amada pela mãe. é, E Diná tá falando aqui o tal do refluxo. Pois é, o tal do refluxo. E é. outra coisa, E gente, aí, refluxo é comum também, viu? É o processo do pois é. amadurecimento do intestino da criança. E tem muito isso, Mel, que a gente, você vai estudando e tem muita coisa que fica assim. O que seria o comum, né? Ah, o bebê sente isso, sente aquilo. Então, por isso que eu ficava também muito reticente, assim, não vou dar, não quero dar medicamento, porque, por um lado, também tem essa questão que é do que seria normal do corpo humano se desenvolvendo e por outro lado, tem também isso, né? Que uma parte dos médicos, né, para adulto ou para criança, você chega lá com qualquer sintoma, é remédio, né? Não vai analisar. Então, alguns às vezes que querem analisar, mas a consulta é particular, ou enfim, né? Tem essas questões todas. Então, Sim. eu lembro que quando eu estava grávida, algumas meninas, as meninas que já eram mães diziam, ó, você está reclamando de obstetra, depois você vai ver a luta que vai conseguir pediatra. Então tem, Inclusive, né? isso Tem é essa. instalado, né? Todas as mães têm essa dificuldade. Sim, Lio já teve, Manu tem. Todas as mães do nosso ciclo, assim, de relacionamento têm dificuldade de conseguir pediatra, né? sim. Aí Samira tá Dinata falando aqui até dizer. Sim, que no segundo ah, parto dela, a enfermeira disse que ela ou a filha sobreviveriam. Veja só, gente, sim, que bom é, gosto, né? Que pessoa afetiva. é. E Diná está dizendo também, né, que não quer, alguns médicos não querem fazer pediatria porque ganham pouco para não lidar com as mães. Eu teve um caso agora recente, né, que eu mandei uma mensagem, até hoje eu não tive resposta. Resposta. É, então tem essas questões assim, e a E gente assim, o que eu vai. acho tão simbólico, né? Por que lidar com as mães é tão ruim, né? Porque Sim, a gente não é preparada para ser mãe, a gente é preparada para parir filho.
antes de qualquer coisa. Porque a gente sabe que antigamente os nossos avós e as nossas mães, dependendo da faixa de idade, pariam os filhos. A maternidade não era exercida com plenitude porque tinha que trabalhar, porque tinha que se virar, porque tinha que mil coisas. A maternidade, o maternar, tem sido muito recente. O maternar olhando para a criança, observando o que a criança está sentindo, não está sentindo. O maternal humanizado, digamos assim, é recente. E ser mãe, conhecer, tá num processo de conhecer e de reconhecer um outro ser humano é difícil. E ver que os médicos não estão preparados para entender isso, para entrar nesse raciocínio de que sim, vai ficar todo mundo inseguro, sim, vai ficar todo mundo neurótico, é bem absurdo, né? Porque isso se faz há muito tempo, pediatria até há muito tempo. E as pessoas não se Sim, atualizam quanto a isso, né? é. E aí, às vezes, fica muito daquela coisa, é tudo normal, bebê é assim mesmo. Ou então também parte, às vezes, para essa coisa do medicar, né? Porque, na verdade, verdadeira não tem fórmula, né? Você parir um ser humano que a gente não sabe como é que vai se comportar e como que a gente também vai se comportar, né? Porque eu acho que também tem essa coisa, por exemplo, do instinto materno. Eu acho que o instinto também concordo que esse maternal humanizado é É recente e recente elitizado. demais. Concordo. É. E uma outra coisa assim, o instinto materno, ele, pelo menos em mim, né? Falando assim de mim, ele vai, para mim ele foi surgindo depois que Naê nasceu. Então, assim, Sim. Naê nasceu, eu lembro que teve, acho que ela tinha uns 2 dias de vida ou 3, chorando o dia todo. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu vou ter paciência para lidar com isso? Porque nesse dia, eu lembro que eu fiquei super preocupada. Falei, como é que eu vou ter paciência para lidar com isso? Né? E fora a questão do sono, que eu não estava comendo direito, porque os primeiros dias são muito difíceis, né? Enfim, cada etapa vai exigindo mais. Sim. Por exemplo, a paciência é algo que cada dia parece que aumenta um pouco, né? Assim como o amor que eu sinto por ela hoje é muito maior do que do dia que ela nasceu. Então, assim, pelo menos Sim. em mim, esse instinto maternal, né? Ele vai surgindo É foi surgindo crescente. ao longo dos meses. E não tipo assim, eu tô grávida, já tenho um instinto maternal aqui. Não, comigo não Outra foi lenda assim. urbana, viu, gente? Que a gente tem que também desconstruir. Ninguém se apaixona pelo filho na hora que olha, não. Isso é muito raro. A paixão no olhar é muito rara. Todo relacionamento de amor, todo relacionamento de afeto é construído. E não é diferente com o filho. A gente entra nessa ilusão de que, eu olhei pro meu filho, eu amo ele desde sempre. Ai, ai, ai. Não é. Tem a chateação, tem a irritação, tem a adaptação, tem várias coisas que impedem que essas coisas se estabeleçam. Então, com o passar dos dias, é que esse amor vai nascendo, crescendo, né? Florescendo e se edificando. Mas a gente tem que também tirar essa grande ilusão do amor encantado. Nasceu a criança, nasceu todo o amor do mundo. Não. É como você está falando exatamente, Salia. Isso é depoimento muito frequente de mulheres. E também, o que eu acho interessante é que esses depoimentos só são feitos nos grupos do WhatsApp com as amigas que têm segurança. Ou então em grupos terapêuticos, né? Quando você Pois é. tem grupos de mulheres que são mães, que todo mundo vive a mesma coisa, aí você se sente mais confortável de compartilhar. Porque Porque é se quase você vai falar. criminalizado. Uma mãe que Exatamente. diz que, eu olhei pro meu filho e não amo ele desde a hora que nasci, é criminalizada praticamente. Nossa, que péssima mãe. Porque existe toda uma construção social extremamente ilusória e machista de que a mãe tem que se encantar pela criança justamente para poder deixar a gente lá cuidando da criança e sorrindo. Mas não dá para Ou, sorrir o em- tempo todo, não, gente. ou então de que, tipo assim, o bebê só se acalma com a mãe, no caso mesmo. E Naê parou de mamar com 3 meses. Antes dela mamar, o Emanuel também botava ela para dormir, e etc e tal. E depois que ela parou de mamar, eu fui pensar assim, meu Deus, e agora eu vou acalmar ela como? Né? E Sim, aí, tipo, já que eu tinha estudado toda a teoria do apego, que, né, bebê você acalma no peito, acalma no sling, no ofurô. Aí, Inaê não aceitou o ofurô e dela. Naí veio Foi para quebrar usar com tudo. foi usado poucas vezes. O sling foi uma luta, ela aceita o sling, mas assim, foi uma luta. Eu botava e ela gritava. E o peito, ela mamou durante pouco tempo. Então, ela foi, enquanto ela mamava, ela era acalentada pelo peito, mas assim, depois não. E para mim, tipo assim, isso eu tive que reaprender, né, dentro disso, assim, como é que eu vou, né? E fora que às vezes, com a dor que ela sentia de refluxo, de gases e tudo, o meu colo não, não fazia ela parar de chorar.
Então, eu lembro que, tipo assim, para mim, por exemplo, esse papel de mãe, que inclusive em muitos momentos se confrontou, assim, eu agora só sou mãe, né? Às vezes eu levo isso assim para terapia, agora eu só sou mãe. E aí ela diz assim, agora você de fato é mais mãe, mas também tem outras coisas, porque eu acho que tem isso, né? Por mais que o instinto materno ele vá surgindo com o tempo, essa questão assim, eu agora sou mãe, claro, eu sou mãe de um bebê, então assim, o meu dia inteiro é para cuidar dela e aí eu vou fazendo as outras coisas, mas aí eu acho que tem, né, essa questão, eu agora só sou mãe, é difícil nesse mundo capitalista, patriarcal, pós-moderno que a gente vive, que a gente tem que dar resultado, a gente tem que produzir. E esse cuidar de um bebê não é visto como algo produtivo, é uma atividade não remunerada, é uma atividade invisibilizada. Então, as mães Isso é ficam em muito casa. absurdo. Isso é É, muito absurdo. A gente está criando outro cidadão, o próximo cidadão. É da é, nossa responsabilidade criar um ser humano melhor para um mundo melhor. Então não exatamente. é uma grande função. Eu acho que a maternidade, quando você escolhe apenas maternar e você pode fazer isso, que é uma coisa pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, até Sim, por todas as questões sociais, financeiras também. Gente, você está construindo um cidadão. A gente precisa entender que é um filhote de humano que vai virar um humano adulto, mas tem uma caminhada até aquele filhote de humano virar um ser humano, virar um cidadão. Então, eu acho o ser mãe, a obrigação e a função de ser mãe, uma coisa importantíssima, que a gente não pode deixar cair no lugar de, é só mãe, sabe? É muito importante ser mãe. é. E outra coisa, Salih, que também eu acho, eu peço da pessoa que acha que tudo é construção social para poder sabotar a vida da gente, a prosperidade da gente. Eu sempre acho isso. Sim, Mas se você parar para observar, quando a gente coloca. Ó, a gente planejam para a gente que a gente vai parir cedo, né? Então a gente não vai estudar, não vai se formar, não vai especializar e não vai entrar no mercado de trabalho. Depois contam para a gente que a gente vai ser mãe, apenas mãe. Então tiram da gente as possibilidades de sonhar com outras coisas que não sejam mãe. Então a gente fica imobilizada. E aí o papel principal de ser mãe, que é criar um cidadão melhor para o mundo, é excluído. Você vira só sim. uma trabalhadora de casa, né? Então, a importância de eu criar um outro ser humano não tem, eu preciso só gerar dinheiro. E é aí que a gente entra no viés capitalista, né? O quanto o capitalismo expurga quem não está gerando dinheiro para ele. E eles, é É. até burrice, né? Porque você está criando um outro ser humano que vai consumir de qualquer forma, né? Sim, na verdade, até esse fato, né, de ter, que hoje já não é tão real, mas assim, o fato de ter muitos filhos, o próprio sistema capitalista, ele já fomentou isso, que precisava da mão de obra, né? Sim, Mas assim, então nesse ponto a mulher era como, ela era vista para ter os filhos, mas assim, ela não era remunerada, ou seja, ela ia ficar no papel de mãe em casa, tendo bebês e cuidando de bebês, mas não é sim, remunerada por isso e não é vista por isso. E hoje, no mundo que a gente vive, assim, por exemplo, eu amo trabalhar, eu adoro o meu trabalho. E tem algumas coisas, assim, que a gente, que também eu fico pensando, como é que eu vou conciliar determinadas coisas com, por exemplo, um bebê. Então, sim. nesse ponto agora, por exemplo, a pandemia tem me ajudado nisso, porque eu tenho feito trabalhos online. Então, aí é mais fácil para que eu consiga conciliar isso com ela, porque assim, se não, poderia botar numa creche, talvez se tivesse grana para pagar uma creche, eu poderia contratar uma babá se tivesse grana. Mas assim, na realidade que eu vivo hoje, eu não teria condição de pagar creche nem babá. Então, eu teria que de fato conciliar, né? E aí eu acho que, voltando a ser aquele outro ponto, que quando a gente está em casa e você é dona de casa, é mãe e ainda trabalha, mas assim, essa outra parte de um outro trabalho que é muito importante, ele não é considerado como uma atividade produtiva. Então, isso para Sim. a mulher também, eu acho que a gente acaba às vezes se sentindo, fica nessa posição assim, meu Deus, eu só sou mãe. Porque antes de ser mãe, a gente estava, entre aspas, sendo produtiva, né? Você está no mercado de trabalho, você está, enfim, gerando resultados visíveis, né? Aí eu acho que essas questões acabam, pelo menos em mim, foi algo que veio muito forte
talvez não venha para todas as mulheres, né? Para E eu mim acho que a veio. gente tem que debater muito sobre isso e conversar muito sobre isso cada vez mais, Saliha, porque não precisa ser assim, né? A gente também Sim, está olhando para o futuro, né? A gente não está sendo diariamente produtiva para o capital, não está trabalhando, não está, né, nesse formato neoliberal que a gente tem vivido para trabalho, mas a gente está criando uma pessoa. E a gente tem que ter muita atenção, gente, quando a gente fala sobre maternidade, porque o mercado de trabalho pede muito que a sociedade pede que a gente tenha filhos, o mercado de trabalho pede que a gente seja produtiva e acaba enlouquecendo a gente. A quantidade de mulheres mães que tomam remédio de tarja preta é enorme no Brasil. Quanto sim, mais pobres, é maior o uso de medicações de tarja preta. Por quê? Quanto mais dinheiro tem, investe na terapia, investe em outros tipos de recurso. Mas quando você é uma mulher negra da periferia, que tem todo um entorno para poder manter a sanidade mental, você cai no remédio de tarja preta e não tem como viabilizar a terapia porque você não tem o SUS disponível a terapia para todo mundo. Então a gente tem que entender que existe uma lógica muito perversa em torno do maternado, ser mãe, de ser um ser social produtivo. E que a gente tem que ser um pouco mais carinhosa com a gente, sabe? Silenciar um pouco esses chamados sociais, essas cobranças sociais e olhar mais pra gente, pra esse lugar de ser mulher e de ser mãe numa sociedade que é extremamente machista e patriarcal, né? sim. Isso a gente tem que refletir muito sobre isso sempre. E me conte agora, como estão sendo os seus dias de mãe da garotinha de 7 meses, que agora a gente está tocando terror. Vai fazer até o IG para ir na uma hora dessa. Quase 7 meses, né? É Sim. isso, Bel. Eu hoje tem essa questão do tempo, eu fico, eu que cuido dela, né? Eu e a Emanuel. Então a gente se divide nesses cuidados. Geralmente ele fica com ela uma parte da manhã, e aí eu fico com ela da parte da tarde até a noite, né? E de madrugada, porque ela ainda acorda e tudo. É, é isso, ela é um bebê que demanda, eu não sei se todos os bebês são assim, eu imagino que sim, né? Porque eu acho É que porque vendem, enganam a tipo, gente, Sally, é pra gente é, parir. e os bebês são quietos, vai ficar no berço. Ela não fica, então ela dorme. Hoje, assim, eu tava pensando outro dia, eu falei, meu Deus, pro ano que vem eu tenho que conseguir tirar essa soneca dela do colo, voltar para dormir em algum outro lugar para que eu tenha mais liberdade, que aí é outra questão, né? A gente acaba ficando muito presa, você fica em casa, Sim. porque agora no contexto de pandemia, mais ainda, porque assim, eu saio sempre com ela para passear, mas inviabiliza. Hoje eu não tenho coragem de levar ela no shopping, em algumas coisas assim, por causa da pandemia mesmo. Se não tivesse a pandemia, provavelmente levaria, né? Então é uma rotina que é pesada, é muito trabalho. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque é o dia todo. Eu tenho estudado muito também, porque eu gosto. Então, assim, desde que eu fiquei grávida, então eu já estudava, né? Tem estudo sobre educação infantil, sobre sono, sobre desenvolvimento, para que eu entenda também, né? E aí, enfim, são coisas assim que eu faço, eu também estou trabalhando. Então, às vezes, assim, é uma loucura para conseguir conciliar tudo, né? E vai encaixando aonde dá. Então, hoje é um contexto um pouco assim, que é um contexto, inclusive, eu que sou uma pessoa que gosta de me planejar, ter plano A, plano B. Plano Agora eu não Z. consigo nem ter o plano A, porque eu anoto ali e às vezes eu olho e falo, meu Deus, não fiz nada do que eu tinha planejado, porque não dá tempo mesmo, né? Porque você está criando um cidadão, uma cidadã, Sally. Sim. Por isso que não dá tempo, você está gastando seu tempo criando uma cidadã para o futuro. Para a gente ir E, terminando, faça suas sim. considerações que você gostaria de fazer. E eu tenho uma pergunta depois que você fizer suas considerações. É isso, agradecer a você, né? Foi massa a gente estar aqui conversando, a quem entrou aí, né? E participou também. Essa é minha live É de um mais sucesso, prazer. viu? Só para você saber. Para mim, assim, que massa. Eu tô adorando. Para mim, assim, foi massa. É bom falar sobre isso, né? Eu acho que a gente falar desses processos, para mim, assim, o que a maternidade traz e traz essa questão, assim, do presente, né? Então, todas as expectativas que eu criei, planejamento que eu fiz, eu estudo as coisas, mas, assim, a prática acontece, às vezes, o contrário daquilo que eu fui construindo. Então, para mim, isso é algo assim que, inclusive, eu estou levando para outros lados da minha vida, né? Para outras áreas.
Porque, de fato, as coisas não têm saído como assim, eu planejei de tal forma e saiu assim. E a outra está conversando aí porque ela sempre dá a Ela quer opinião participar. dela. E como é para você, Saliha, agora finalmente estar com seu sonho no seu colo todos os dias? A Mel é muito lindo. Eu sinto assim, para mim, Naê tipo assim, é um milagre para mim, porque é algo que eu queria mesmo. É o maior sonho que eu tive que se realizou. Então, eu co-criei isso, eu pedia, eu imaginei tudo, né? Estou emocionada. E para Eu mim é muito também, bora forte. chorar para quem gente acabar logo chorando esse negócio. Então, assim, eu me sinto de fato, eu amo ser mãe. Assim, eu falo que eu tô cansada, um monte de coisa, mas assim, eu amo ser mãe e eu de fato consegui me realizar. Eu me realizei nisso. Fico, às vezes, com várias outras preocupações, assim. Mas isso, para mim, assim, é muito forte. E eu quis muito. Então, assim, quando eu lembro que ela tinha, sei lá, 2 dias de vida, e eu dizia, eu escrevi vários textinhos para ela, né? Que eu não sei se depois eu vou entregar. Mas, assim, enfim, eu tenho escrevi um monte de coisa para ela, mas eu sempre falo para ela assim: eu sonhei muito em ter você aqui, sabe? Você é o meu sonho que se tornou realidade. Então, para mim, assim, veio para me transformar mesmo. Eu acho que eu hoje, com esse pouco tempo, eu já me sinto uma mulher, de fato, assim, potente, sabe? Eu acho que eu via muitas mulheres que eram mães dizendo assim, a maternidade me trouxe Ai, eu tô potência. chorando. E de fato traz mesmo. Eu me sinto assim, mais viva, mais potente. E é muito difícil, eu aprendi isso até no seu perfil, é muito difícil e é muito desafiador. Porque tem tudo isso, você está criando um ser que é totalmente dependente de você, e a gente fica sem tempo, né? Para fazer, às vezes, as nossas coisas. Muda relacionamento, muda tudo, né? O bebê chega para sacudir tudo. Então, Sim. né? É bem aquela coisa assim, que você tá ali com. Imagina tudo e quando o bebê chega, ele vai sacudindo tudo, né? Geraldo aí, ó. Trazendo Geraldo realidade para aí. nossas vidas. Geraldo, saudade de você. Geraldo acompanhou todas as nossas, a maior parte das nossas aventuras, Geraldo É, estava presente. com certeza. Hoje, eu, pelo menos, acho que deu para entender o papo, né? Porque tinha vezes que nem a gente se entendia. Era um trauma de Geraldo. A gente começava uma conversa e emendava outra. Ele fazia, eu vou sair daqui que eu não tô entendendo mais nada. É. Mas que bom, Raulito, ter você aqui. Que bom a gente conversar sobre Também. isso. E tô muito feliz de ver seu sonho realizado, sabe? E foi muito, muito, muito ansioso para mim esperar a Inaê chegar, porque eu sabia a importância que ela tinha para você. Eu vi Sally sonhar com 3 filhos e uma viagem na Chapada durante toda a faculdade. Pois Vai é. lá dizer que ela vai fazer filha com trilha com 3 filhos. E aí, quando o Inaê foi se desenhando assim, o sonho de Inaê, eu fiquei muito feliz de estar do seu lado, de poder estar do seu lado, mesmo que virtualmente. Sim. Mas espero acompanhar o crescimento de minha sobrinha e o crescimento de minha amiga como mãe de perto nesse Irá acompanhar. pós-pandemia. E eu também fiquei super feliz porque a Inaê já nasceu e já tem amigas que são filhas de minhas amigas, né? Sim, Cecília de Liv Costa, Cecília de Manu. Então, assim, eu fico. Enfim, para a mim, nossa assim, é rede será super. mantida. Vai ser mantida. Vão aprontar, né? Se aprontarem como a gente aprontou. Eu acho que a gente não pode contar. A gente pode ter, tipo, fazer uma conversa com os nossos amigos. Ó, não conta pra ninguém o que a gente fez. Geraldo disse que estava ouvindo pelo telefone de Grazi e não aguentou, veio ver a gente. Saudade, gente. Ai. Aí, ó, Geraldo tá reclamando o posto dele de tio, viu? Tio também, claro. Que bom, gente, que a gente vai se manter nos nossos filhos, sabe? Isso é muito importante. É. É isso, né, Mel? Que outra coisa é essa coisa da chapada mesmo. Eu tava falando com o Emanuel esse dia. Falei, eu tenho que levar, né? E aí ele, mas agora não pode, não sei o que. Eu falei, não, até junho ela vai conhecer. É tipo, né? Você Como. deixe de planejar, Sally, que esse negócio vai dar errado. Aprenda logo esse negócio, minha filha. É. Isso vai E dar também errado. tem essa coisa, né, que eu acho que a gente, assim, vai falar bem rapidinho mesmo, a gente vive, né, num país que não
Porque às vezes as crianças, os bebês, não são bem-vindos em todos os espaços. Sim. E aí eu acho que é um desafio mesmo, né, para a gente criar espaços, né? Para que, de fato, os bebês ocupem espaços, as crianças ocupem. E isso é Sim. também política pública, né? Então, assim, por isso que às vezes é tão difícil a gente visualizar viagem com bebê, trilha com bebê, um monte de coisa com bebê, porque às vezes esses lugares, alguns não são para bebê mesmo, mas alguns não estão Sim. preparados, né? Para receber a mãe, o pai e o bebê. Então, a gente Porque tem a aí gente tem também. essa cultura de criança tem que ser silenciosa, porque a gente cresceu num país onde a violência era instalada como educação, né? Então, o Sim, medo, e o pavor e a violência física foi o que norteou até a nossa geração, pelo menos. A gente apanhou, né? Eu não apanhei, não, porque a mãe pegou leve comigo. Mas grito, tomei. Então, a gente tem que entender coque, que a gente tomou vem. coque, Só beliscona. tomei grito muitos. E nesse caminho dessa sociedade que a gente tem que entender que crianças choram, que crianças reivindicam Sim, direitos, que crianças são impositivas. E tá tudo bem, gente. Não tem que ficar julgando mãe porque a criança gritou com a mãe. Tá, você não gritou porque você não podia. Se você gritar, você vai tomar um pau. Por isso você não gritou. é, Só por isso. Então a gente precisa entender. E outra coisa, Vissali, fora do Brasil, a gente na lua de mel, a gente foi para Portugal e Espanha. Todo mundo, um filho debaixo do braço, num carrinho, no pescoço. E tá todo mundo circulando pelo mundo. é, Então a gente tem que entender que tem hábitos nossos, né, da nossa sociedade, que precisam ser revistos, que as crianças precisam ter espaço, sim. sim. Na De Argentina nat... também, né? Em Buenos Aires era muito comum criança na rua 10 horas, meia-noite. Eu falava, meu Deus, o bebê tá na rua meia-noite, que aqui, geralmente, né? Enfim, Eu acho que isso é tem muito coisa que é cultural. cultural, tem coisa que é cultural e social também, né? Mas aí tem isso. Pois obrigada por tudo, obrigada por nossos 20 A anos de você. amizade. Sei, 21. É Vai fazer verdade, 21, vinte e 21. um agora. 20 anos de amizade e obrigada por estar na minha vida desde sempre, me ajudando a me construir como ser humano. Ah, você também, Mel. Gratidão por tudo. Te amo muito. E também, viu? E vou te Um liberar para não beijo. perder, para minha sobrinha não me tirar do meu posto, não é mesmo? Tá Então, isso aqui certo. é essa mulher, minha gente, que tá até uma hora dessa infernizando minha vida, que eu não posso É, dormir, vai me tirar ela do posto tá de ali tia. só conversando, só gritando. Obrigada por tudo Um e por minha beijo. sobrinha também. Dê um beijo a Manuel. Tá certo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por vocês ficarem aqui até com a gente até agora. Obrigada. Beijo. Beijo.